nós convidamos os candidatos a prefeito de Presidente Prudente para uma conversa aqui no meio da rua, onde a vida de verdade acontece todos os dias. E o nosso convidado de hoje é o Juliano Borges, candidato pelo Podemos. Juliano, nas suas palavras, quem é o Juliano e por que ser prefeito de Presidente Prudente? Bom, boa noite, Luiz. Boa noite para os ouvintes que estão nos assistindo aí, os telespectadores também, pela rede, pela internet. Bom, sou Juliano Borges, tenho 38 anos, casado, cristão, tenho uma pequena empresa no ramo da confecção, sou formado em administração, tenho especialização em gestão pública no Chile, com passagem pelo México, Argentina e Uruguai, economia também no Chile, depois na Alemanha, e tive o privilégio de servir a nossa cidade, a cidade que eu tanto amo, admiro, que é a Coordenadoria de Juventude. Então eu pude servir os jovens do município ao longo de 8 anos. Nessa oportunidade nós realizamos mais de 180 projetos, beneficiamos mais de 150 mil jovens, com mais de 200 parceiros. Então o Juliano Borges é um idealista que acredita na soma de forças e para fazer a diferença. Juliano, você atua diretamente junto à juventude, né? Os problemas da juventude não são só da juventude, são da família, então são de toda a sociedade. Para você conseguir um emprego, você tem que ter experiência, mas você só tem experiência se você conseguir um emprego. Como é que resolve essa equação? Bom, primeiro é a questão da qualificação profissional. Isso o município tem que garantir, as oficinas que fazem a qualificação profissional dos nossos jovens. Também tem que garantir o autoemprego, a política do autoemprego. O que é isso, a política do autoemprego? É dar condições do jovem se autoempregar. O jovem universitário que sai da faculdade, através do Banco do Povo, conseguir linha de crédito para que ele abra sua própria empresa. Então nós temos que estimular isso em Prudente, ajudar o jovem a se autoempregar e também gerar empregos. Então esse é um projeto que nós queremos levar para o município, à frente da prefeitura, dar condições do jovem se desenvolver. O município tem que ser parceiro do jovem, aquele jovem brilhante, que tem ideias, que tem projetos e que tem sonhos. E o município cabe a ele somar com esses jovens para que a gente possa gerar empregos e ao mesmo tempo fazer com que eles se empreguem nas ações. E claro, também ajudar a fortalecer as empresas do município, dando condições, dentro da medida do possível, subsidiar através de impostos, enfim, para que esses jovens também possam ser empregados. A gente ouve muito falar, especialmente em época de eleição, né, dos problemas da cidade. Um dos maiores problemas sempre é a questão do desemprego. Sempre se fala de desemprego. Quando se fala de desemprego, a população fala: Prudente não tem indústria. Na sua opinião, é possível grandes indústrias em Prudente? Ou pela logística, pela localização, a gente precisa investir especialmente nas pequenas, nas microempresas? Olha, Prudente, a gente tem que investir no micro, no pequeno e no médio empreendedor, dar ele condição de se desenvolver. Isso o município tem que fazer através do Banco do Povo, dar condições para que surjam pequenas empresas na cidade, fortalecer através do Sebrae, numa soma de forças com entidades, instituições que possibilita isso. Agora, a questão da indústria, Luiz, basta dizer que Prudente também tem que incentivar o pequeno que tem aqui sua indústria aqui. Basta ver a Stanner. Quando a Stanner surgiu, era ali na Rua Bahia, na Vila Marcondes. Era uma empresa pequena. Olha a potência que é hoje. Infelizmente, está fora de Prudente, está lá em Regente Feijó. Então, quando a gente fala em indústria, é ajudar as empresas do município, as indústrias do município a se fortalecer, crescer. E tem que recurso para isso em Brasília. Trabalhei 4 anos em Brasília, conheço a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, que dá condições, através de recursos de investimento, através de startups, voltada à indústria e também à tecnologia, porque nós temos que trabalhar também a questão da indústria 4.0. E Prudente não pode ficar fora desse processo. E nós estamos colocando essa discussão com a vinda do Sistema SESI para as escolas do município. Por quê? Quando a gente fala do Sistema SESI, está ligado à Fiesp. Fiesp é a Federação das Indústrias do Brasil. E nesse contexto, o que nós queremos colocar? Dar condições de Prudente ser inserida na mesa de negociação, que nos possibilite também estar na negociação, do processo de negociação, do processo de reindustrialização do Brasil nos próximos anos. Então, participar dessa mesa é importante para Prudente, e Prudente não pode ficar fora. Juliano, o Sistema SESI é referência em educação, né? Sonho de todo pai ter o filho estudando, né, no Sistema SESI. A proposta é que todas as escolas do município
sejam desse sistema? Sem dúvida. Essa é a nossa proposta, nosso compromisso, meu e do Vadir Olivetti. O Vadir, que é diretor da Fiesp, Ciesp, também é conselheiro do Senai e do SESI. Foi o pedido dele, quando a gente somou forças, que a gente pudesse implantar no município o sistema SESI de ensino, para garantir a qualidade de educação às nossas crianças. Soma-se a isso também a questão da capacitação e da qualificação do professor, do educador. Dar ele condição, prepará-lo melhor, enfim. Também a questão da bonificação. Então é uma soma de fatores que nós queremos trabalhar para melhorar a educação da qualidade da nossa cidade. Também tem a questão, Luiz, que a gente quer colocar para você, que já existe em 48 municípios do estado de São Paulo. Aqui perto da gente tem em Epitácio e também em Rancharia. Então são um modelo que é referência, que você está colocando, que é bem aceito. Existem pais que saem de Prudente para ir até Machado ou até Regente, para levar suas crianças para estudarem lá. E também existe muita fila aqui também no Furquim ou no Vila Real. Então esse o nosso compromisso, é dar um ensino de qualidade para nossas crianças. Prudente tem uma boa estrutura de saúde física, tem excelentes profissionais. O que precisa ser melhorado para que a população possa cada vez mais ser melhor ou mais bem atendida? Olha, nós temos aí uma preocupação muito grande com a saúde do município. Como você colocou, a infraestrutura do município é boa, mas nós precisamos ter pessoas que entendem de saúde. Para isso, nós estamos trazendo um médico para ser o secretário da saúde. Um médico que tenha a sensibilidade de sentir o que sente os profissionais da saúde, para ele também dar ordens, né? Até porque se você não consegue dar ordem, é aquilo que você não conhece. Então ele vem com essa bagagem de somar, tem um time todo colocado já na área da saúde, pessoas que têm condições, que sabem, que entendem a saúde, que sabem de uma UBS, que sabem de uma SF, que sabem de uma UPA, quais são as deficiências, o que pode melhorar. E o grande desafio nosso é melhorar a gestão da saúde do município. Talvez isso seja o grande desafio e o nosso compromisso é melhorar a gestão do município na área da saúde. Juliana, a gente tem um problema enorme de quilômetros, talvez, chamado linha do trem em Presidente Prudente. Ela divide a cidade. A Zona Leste acabou ficando esquecida nas últimas décadas, né? Como resolver essa questão extremamente complexa? Olha, isso é uma questão de médio e longo prazo, que tem a questão do VLT. Talvez isso seja um grande caminho que a gente possa percorrer para buscar recursos financeiros para viabilizar o VLT, porque não pode ficar do jeito que está, sendo espaço para drogaditos, abandonado. Nós temos que ter uma posição muito clara em relação a isso, não dá para empurrar mais com a barriga. Qual vai ser nosso caminho em relação a isso? Nossa proposta é trazer a questão do VLT a médio e longo prazo. Existem uma série de imóveis desabitados, especialmente aqui na região central, no bairro do Bosque, na Vila Marcondes, aqui no Calçadão, né? Tem um quarteirão inteiro que tinha um projeto antigamente de fazer um shopping, o shopping não aconteceu, os imóveis estão abandonados, e isso acaba desvalorizando, né, a região, o bairro. Como enfrentar essa situação de imóveis privados, né, que não são utilizados? Aí a questão é fomentar o comércio da cidade, você atrair novos investimentos para o centro da cidade, também fazer algumas mudanças, criar novos centros comerciais, dar um espaço, dar uma revitalização. Isso é importante para que a gente possa valorizar. Quando você valoriza o espaço, quem tem esses imóveis parados vão alugar. Então o município dá condições, através de um projeto muito sério de revitalização do centro da cidade, com a vida cultural, com a vida comercial, de manhã, à tarde, à noite, aos finais de semana, dar vida ao centro da cidade. Esse é o grande desafio, porque se você dá vida, isso é um papel da prefeitura, dando vida, você começa a atrair novos investimentos e começa também o processo de revitalização do próprio bairro, que é o centro da cidade, que é referência. Então, se a gente tiver um trabalho forte nesse sentido, sem dúvida nenhuma, os imóveis parados serão alocados. Enchente do Parque do Povo acontece alguns dias do ano, mas causa grandes transtornos, né? Existem alguns projetos milionários, existem propostas de resolução rápida, mas qual é, na sua opinião, a maneira de resolver esse problema? Primeiro é dialogar com quem vive em torno desse problema e também saber quais são as possibilidades que nós temos em termos de projeto, quais são as tecnologias que nós precisamos ter ali para resolver o problema. Agora, tem que ter um diálogo, não pode ser feito da forma como foi, goela abaixo. As pessoas têm que saber, é um recurso muito alto para poder investir lá, então isso tem que ter muito claro
qual o benefício que vai trazer para aquele bairro, para aquela região do Parque do Povo. Agora, a preocupação muito maior é com a zeladoria lá, com fazer uma área verde melhor, florida. Isso é fazer um trabalho diferente. Valorizar aquele espaço, que é um espaço que é o cartão postal da cidade. Então é dar vida àquele espaço e dialogar com quem vive em torno, para a gente chegar num denominador comum, no sentido de, olha, qual o melhor caminho que nós podemos trilhar aqui para resolver esse problema. É um problema que atinge realmente a cidade, mas, como você disse, é alguns dias do ano. Então isso tem que ser avaliado, qual a questão do impacto financeiro e também de qual o impacto social que tem isso naquela região. Juliana, você falou em zeladoria, né? E é um dos temas mais complicados da cidade. A prefeitura não consegue vencer, por exemplo, a poda de árvore, cortar o mato, né? Alegando sempre falta de pessoal, muitos terrenos, falta de pessoal. É possível resolver essa questão? A gente vai continuar com esse não vencimento, né, de todos os terrenos que têm que ser limpos. Infelizmente, ao longo dos anos, houve profissionais que se aposentaram, que trabalharam na Prudenco ou na prefeitura. Então, a zeladoria do município foi deixada de lado. Infelizmente, é uma reclamação constante em vários lugares da cidade. A gente percebe que o que tinha de melhor em Prudente, que era o orgulho da cidade, uma cidade limpa, ficou meio que perdido nesse período. Então, o que nós queremos retomar é uma política muito séria da zeladoria, com novas contratações, para que a gente possa melhorar esse aspecto, dar condições às pessoas também, ajudar a gente na organização da cidade, na questão do aspecto da zeladoria. Isso é importante, envolver as pessoas também. E nós vamos querer fazer esse trabalho, aproximar mais da comunidade e também contratar novas pessoas para que a gente possa ter uma zeladoria em dia no município. Fora essa questão mato, a gente tem reclamação de lixo espalhado pela cidade, só que o lixo espalhado pela cidade não é a prefeitura que espalha, né? Então a gente passa em avenidas, canteiros centrais, a gente encontra geladeira, guarda-roupa, fogão, né? A casa quase inteira ali. Como fazer esse trabalho de conscientização ou de punição das pessoas, das poucas pessoas que fazem isso, mas que fazem uma bagunça enorme pela cidade? Olha, primeiro é conscientizar as pessoas a respeito ao seu papel como cidadão, que emporcalha a cidade. Então, as pessoas têm que estar cientes de uma política de autorresponsabilidade. E também mapear esses pontos, que são pontos que têm maior descarte de lixo pelo cidadão, colocar câmeras de monitoramento na entrada. Então você vai saber quem são as pessoas que estão jogando esse lixo. Não precisa colocar no espaço ali próximo. Coloque em ponto estratégico e você vai ter um monitoramento feito por uma atividade delegada, que pode ser um policial dentro dessa atividade delegada. Ele vai monitorar esses pontos da cidade, várias câmeras fazendo esse monitoramento. E aí a gente vai começar a fazer o trabalho de punição, atrás de multa, enfim, que eu acredito que talvez nem chegue a isso. Quando você coloca monitoramento, as pessoas vão inibir e não vão jogar esse lixo nesses lugares. Nós temos aqui em Presidente Prudente, a gente não tem grandes indústrias, mas a gente tem um potencial de movimentar uma grande indústria, que é a indústria dos eventos, né? Nós temos grandes espaços em Presidente Prudente, recinto de exposições, Cidade da Criança, IBC, Matarazzo. Como fazer esses espaços terem eventos com menos burocracia para que a economia da cidade possa girar também? É facilitar o espaço daqueles que querem gerar evento na cidade. É não criar dificuldades, é ser parceiro. Nós vamos ter um secretário com esse olhar, e posso até falar para você que é o Carlos Freixo, que já é um cara, já é um profissional que vivencia a cultura da cidade, tem essas ideias, e nós vamos somar força com quem quer fazer esse trabalho. Claro, linkado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, porque essas secretarias vão estar conjuntas, sempre trabalhando no sentido de olhar o lado potencial que o evento gera em negócios na cidade. Então isso é importante, a gente fortalecer quem quer fazer eventos, quem quer gerar empregos na cidade. O recinto de exposições passou para o município, né? Tem alguns anos, com a promessa, com o projeto, com a ideia, né, de que acontecesse eventos lá durante o ano inteiro. A gente tem tido anualmente Expo Prudente e praticamente mais nada durante o ano. Existe algum projeto de utilização do espaço fora o mês de setembro? Aquele espaço tem que ganhar vida, ele veio com esse objetivo. E quem tem que fazer aquele espaço funcionar é a iniciativa privada, é quem faz eventos na cidade. A prefeitura, não cabe a prefeitura ficar fazendo eventos.
O que a prefeitura tem que fazer é fomentar que a iniciativa privada faça eventos na cidade. A gente tem que explorar ao máximo aquele espaço é do município hoje, ele está sob concessão do município. Então nós vamos ter um trabalho muito forte nesse sentido, de chamar a iniciativa privada com festivais, com eventos, para que lá funcionar de forma constante, até para gerar renda para o município e renda para as empresas, para entidades que vão participar, enfim. A ideia é realmente... Agora, se a gente perceber que é um elefante branco, aí cabe a nós reestudar essa questão e, quem sabe, devolver para o Estado, que não pode o município ficar com aquilo lá parado. Assim como existem, Prudente, dezenas, né, de pontos de estrutura de saúde, a gente tem também pontos, praças esportivas espalhadas por toda a cidade. Algumas bem cuidadas, outras nem tanto. Mas como fazer essas praças serem ocupadas? A gente tem mais de 100 academias da terceira idade que foi feita na gestão anterior. Mas mesmo lá, quando foi feita na gestão anterior, nunca teve, por exemplo, acompanhamento profissional de educação física. Então acabou caindo no desuso, né? Ninguém sabe exatamente como é que você usa ali, como é que faz o exercício, como atuar nessas praças esportivas da cidade. Olha, a ideia nossa é somar parcerias com a iniciativa privada. Chamar as academias, entidades que trabalham com a saúde, com a educação, com o esporte, nesses espaços, até porque pode otimizar. E o município entra com a contrapartida. Então é somar força. Não dá para o município cuidar de 100 praças esportivas. Soma-se a isso, tem as praças da juventude, tem a Praça Céu. Quer dizer, é muita praça para o município sozinho gerenciar. Cabe ao município somar forças com as entidades, com a iniciativa privada, e que eles possam ocupar esses espaços, porque é feito para isso. Nós temos que mudar essa filosofia que o município está à frente de tudo. O município tem que ser facilitador, o município tem que ser parceiro de quem quer fazer as coisas acontecer na cidade. Juliano, na questão das finanças, Presidente Prudente tem um orçamento de quase 800 milhões anuais. Como fazer para gerenciar esse orçamento de uma maneira que novas obras possam ser feitas, as dívidas possam ser pagas? Bom, já houve atrasos em outras gestões, nessa gestão já houve o princípio de atraso também. Agora, o que nós vamos fazer no primeiro ano nosso, primeiro é puxar o freio de mão. Puxar o freio, para quê? Para a gente poder colocar a casa em ordem. Passa pela redução de secretarias, de cargos em comissão, 40% dos cargos em comissão. Também nós vamos ocupar esses cargos que sobrarem por 50% de cargos efetivos, pessoas que são funcionários efetivos. Isso vai gerar uma economia de quase 8 milhões ao ano. Isso é importante porque é um valor significativo que já vai dar para a gente economizar. Agora também tem que cortar outros gastos, prédios alugados do município. Nós vamos ter que trabalhar a questão da parceria público-privada em relação à cidade da criança, Prudentão, outros espaços da cidade. Cortar alguns gastos de forma desnecessária, que deve contabilizar em uns 10 milhões. Isso por ano gera uns 40 milhões de gastos. Nós temos que reduzir isso para uns 30 milhões de economia. Isso vai ser importante, porque a gente vai gerar esse valor em investimentos. E também fortalecer o surgimento de empresas da cidade, porque se a gente gera empresa, a gente gera receita. Gera receita, gera investimento. Se gera empresas, gera emprego. Se gera emprego, gera renda. Então o município tem que ter como prioridade investir em empresas, para que as empresas possam surgir em Prudente. Senão vamos ter sérias dificuldades, porque há um custo que cresce sempre, seja a folha de pagamento, seja serviços e obras na cidade. Agora, o que nós temos que ter é condições de enfrentar isso com a criação de novas empresas e fortalecimento das empresas existentes, porque empresas fortes em Prudente geram mais receitas, gera mais recursos para o município para poder investir. Nós estamos aí há poucos dias das eleições, né? Nos últimos dias nós tivemos uma série de problemas que se agravaram no transporte coletivo. Houve inclusive greve dos motoristas. A empresa alega não ter recurso porque caiu o número de passageiros. A gente tem uma nova realidade, que são os aplicativos, que têm um valor atrativo, mais conforto, mais rapidez. Como enfrentar essa situação que já existia antes da pandemia? A pandemia talvez tenha contribuído com o problema, mas esse problema de atraso de ônibus e tudo isso sempre existiu. Como enfrentar essa questão e como enfrentar a situação dos terminais urbanos que foram construídos e ainda não são completamente utilizados, né, como seriam no processo licitatório? Primeiro nós vamos rever o contrato
com a Transporte Urbano, com a empresa, para que a gente possa conhecer com profundidade quais são os problemas que existem. Porque demonstra aí muita falta de gerência, falta de organização, de planejamento. Porque uma empresa dessa ela não pode ocorrer o que está acontecendo. Soma-se a isso também a questão da qualidade de quem está usando o transporte urbano, do usuário. Ele não pode ser penalizado, ele tem que ser, pelo contrário, tem que ser protegido. É o usuário, ele é um contribuinte da cidade, ele tem que merecer o respeito. Nesse contexto, nós vamos avaliar muito claramente a questão da concessão. Nós vamos, num primeiro momento, colocar a questão do GPS, exigir o GPS, que os ônibus, a gente possa saber onde estão os ônibus quando a pessoa pega o seu aplicativo, onde está o ônibus, que hora que vai passar em frente à sua casa. Segundo, a questão de saber quantas pessoas são usuários de fato do ônibus do município, para que a gente possa tomar uma decisão. Terceiro, se isso não resolver, nós vamos estudar o rompimento do contrato. E nós temos também um compromisso com o cidadão. Então nós temos que ter essa responsabilidade de conduzir essa situação de uma forma tranquila. E pior que isso, Luiz, temos também a questão dos pontos de ônibus. Não houve nenhum investimento. Os pontos de ônibus estão abandonados, pontos de ônibus com toco. Isso é uma vergonha para o município do Porto de Prudente. E inclusive em ruas principais da cidade, Norte São Luís. Quer dizer, é muito preocupante isso. Não houve um investimento necessário da altura da nossa cidade. Houve um descaso de forma significativa pela atual gestão. Então, nosso compromisso é rever essa situação. E segundo, a questão dos terminais urbanos. Nós também vamos estudar essa questão, porque tem terminais ociosos da cidade. Nós vamos, se não for necessário, se ficar evidente que não é necessário, nós vamos dar outra finalidade para esses terminais. E aí há uma possibilidade até de incubadoras nesses espaços. Aquilo que já isso funciona, ok. Aquilo que for comprovado que não há necessidade, nós vamos dar outra finalidade. Dentro do transporte, né, eu citei aí o transporte por aplicativo. Existe um problema aqui no calçadão onde a gente está, né? A gente vê a todo tempo pessoas chamando aplicativo, chamando táxi, e não tem onde parar, né? Então, se um táxi for visto pela fiscalização próximo ao calçadão, se um aplicativo for visto, ele vai ser multado. Só que é um ponto constante, né, durante todo o dia, de embarque e desembarque de passageiros. Há uma má atenção da CEMOB com os usuários e também com aqueles que trabalham com aplicativo. Então o que nós temos que fazer é fazer um trabalho de reorganização da área central, dos espaços necessários, descarga ou desembarque, enfim, criar novos pontos dentro da área central. E precisa rever também a questão das faixas amarelas, porque está muito confuso o centro da cidade. Infelizmente, quem passa pelo centro da cidade, principalmente em época de recebimento, de pagamentos, é uma confusão muito maior. Quer dizer, a gente vai organizar juntamente com o comércio, sentar com eles para estudar qual a melhor dinâmica e, quem sabe, no futuro pensar até uma tecnologia de ponta para que possa a gente organizar o centro da cidade. Claro, isso tudo é médio e longo prazo, mas já de curto prazo nós vamos estudar a redistribuição dos pontos da cidade, questão de carga, descarga, deficiente físico, idoso, outras áreas que estão muito confusas na cidade. Juliano, você é o único candidato que anunciou o secretariado. Muitos candidatos têm dito que preferem não anunciar para que não haja uma relação firmada, um compromisso assumido, né, e que de repente não possa trocar de secretário durante o mandato. Como você enfrenta essa situação? Esses secretários anunciados estão te apoiando na campanha, né? Existe um compromisso de eles serem secretários ou eles poderão ser substituídos caso você perceba aí durante o eventual governo que eles não estão atendendo às necessidades da forma que você esperava? Olha, eu vejo com muita tranquilidade essa questão. Se a gente parte no princípio de planejamento, de organização, planejamento estratégico, fica evidente que é necessário ter nomes de pessoas qualificadas para os cargos de secretários. São pessoas, grande parte, aposentados ou empresários que se colocaram à disposição para servir a cidade, e isso fica muito claro no trabalho que eles têm feito desde novembro comigo, discutindo projetos, discutindo propostas. São pessoas que vão nos ajudar na execução dessas políticas públicas. Eu aprendi com meu pai, Luiz, que nós devemos caminhar com pessoas iguais ou melhores do que eu. E nessa caminhada, esse time de secretários tem contribuído muito, porque conhece a prefeitura, alguns deles, e também
conhecem a iniciativa privada da cidade, são pessoas com credibilidade, são pessoas íntegras, honestas na cidade, que têm longa história, que estão somando conosco, elas somam conosco nesse projeto, então elas estão avalizando esse projeto. Agora, claro, são pessoas que, porventura, tiver alguma situação ou não vier de fato a ser uma pessoa que tenha capacidade lá na frente, que eu acho muito difícil, porque todos que nós escolhemos têm capacidade de estar conosco durante os 4 anos de governo e fazer o melhor para a cidade. Eu acredito nisso e por isso estão conosco. Juliano, a cultura jovem, e especialmente a cultura da periferia, ela às vezes é discriminada. Como enfrentar essa situação? Olha, nós vamos trabalhar na questão de dar protagonismo ao jovem que trabalha na cultura, o jovem que vive na cultura, o jovem que faz cultura na cidade. Isso é importante. Eu trabalhei muito na coordenadoria de juventude com muitos jovens ligados à cultura, através do hip hop, das oficinas culturais, enfim. Então me impressionou bastante e acredito que a gente possa investir. A questão do grafite foi muito importante também. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim, tem um grafite legal e a pichação. E realmente há uma diferença. E o que nós fizemos no ano passado e que a gente quer voltar a fazer? Pegar o jovem, que às vezes ele não é bem visto no sentido de faz pichações, enfim, e trazer ele, olha, vamos conversar. Porque é melhor conversar com um jovem desse do que de ficar apagando pichações na cidade. Trazer ele para o nosso lado, para ele fazer grafite, para ele ser reconhecido como artista, valorizar. Claro, aquele que quer continuar para o caminho errado, nós temos que dar o caminhamento certo. Mas aquele que tem a possibilidade de a gente recuperar e através da cultura transformá-lo, nós vamos fazer isso. Juliano, durante vários momentos, né, quando você era coordenador da juventude, nós acompanhamos, né, o seu trabalho e há 8 anos, exatamente 8 anos, a gente tem andado por toda a cidade de Presidente Prudente para tentar mostrar tudo que dá certo. Empresas, eventos, né, ações da prefeitura, inclusive. Mas isso tudo a gente chama de o melhor de Prudente, né? Na sua opinião, na opinião do Juliano Borges, o que existe de melhor na cidade? Para você, o que é o melhor de Prudente? As pessoas. Prudente tem algo que assim, que todo mundo que vem para cá acaba se apaixonando pelas pessoas. As pessoas são muito receptivas. O prudentino é diferenciado. Então, quando eu falo que nós temos que investir em pessoas, porque lá está a diferença. Caso a gente queira avançar, nós temos que investir em pessoas. E a qualidade do capital humano de Prudente é muito grande. Então, o dia que o político entender que é somar forças com quem faz a diferença, e quem faz a diferença são as pessoas, nós vamos avançar. Prudente tem muito. Prudente é uma cidade acolhedora. Eu amo Prudente e acredito demais em Prudente. E o melhor, acredito nas pessoas. É nesse caminho que nós estamos somando, com quem quer fazer a diferença na cidade. Juliano, para a gente concluir a nossa conversa, você tem um tempinho aí para dizer por que votar no Juliano Borges agora, no dia 15 de novembro. Olha, nós temos um projeto desde novembro, eu e o Vadir Olivetti somamos forças para apresentar um projeto diferente para a cidade. Nós escolhemos um time de vereadores qualificados para representá-lo na Câmara. Nós temos 20 excelentes nomes para você escolher. Também nós temos um time de secretários, pessoas escolhidas que tenham credibilidade, que tenham competência e tenham qualificação técnica para estar nas respectivas pastas. Nós também temos a proposta de diminuir secretarias, eliminar cargos em comissão e também ocupar esses cargos com servidores efetivos. Isso vai gerar economia ao município. É investir em pessoas, é isso que nós queremos. Acreditamos demais em Prudente e por isso eu estou candidato a prefeito, para somar forças com quem quer ajudar a cidade a desenvolver. Juliano, mais uma vez, obrigado, sucesso na caminhada, conte com a gente sempre, conte com a gente em um eventual mandato. Continue acompanhando com a gente cobertura completa das eleições 2020.